Amado Filho de Deus, nesta noite nos levantamos com autoridade sob o poderoso sangue de Jesus Cristo. Esta não é uma oração casual. É uma oração dominante, um clamor de guerra contra todo ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco levantado contra nossas vidas, nossas famílias e nossos destinos. Não viemos em nossa própria força, mas na vitória da cruz, declarando que toda maldição, todo altar satânico, toda projeção demoníaca é impotente sob o sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre toda a força do mal, espírito familiar, espírito de Piton, espírito de Jezabel, espírito marinho, espírito de íncubo e súcubo, e todo poder satânico enviado contra a minha casa. Eu domino sobre eles nesta noite. Eu desperto suas redes de feitiçaria. Eu queimo seus altares de vodú e quebro suas maldições geracionais pela autoridade do sangue de Jesus. Tua palavra diz em Jó 5:12, ele frustra os planos dos astutos, para que as suas mãos não possam executar os seus projetos. Senhor, eu declaro que todo plano astuto de bruxos, feiticeiros, ocultistas e agentes demoníacos é destruído agora. Suas mãos não realizarão suas missões malignas. Todo feitiço, toda encantação, todo sacrifício maligno levantado contra mim é quebrado pelo fogo no poderoso nome de Jesus. E tua palavra também declara em Naum 1:9, que imaginais vós contra o Senhor. Ele dará um fim completo. A aflição não se levantará pela segunda vez. Pai, eu decreto por esta palavra que todo ataque recorrente, todo padrão demoníaco repetido, todo levante de poderes de feitiçaria contra a minha vida não se levantará novamente. Ataques malignos são silenciados. Magia negra é anulada. Feitiçaria é derrubada. Ataques demoníacos são revertidos de volta ao remetente pelo sangue de Jesus. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus sobre o meu corpo, minha mente, meu espírito e tudo o que me diz respeito. Que o sangue fale mais alto que toda a aliança maligna. Que o sangue fale mais alto que maldições e decretos demoníacos. Eu domino sobre toda a voz satânica que fala contra o meu destino. Eu silencio os sussurros da feitiçaria. Eu calo as bocas dos acusadores demoníacos. Pai, levanta-te esta noite como o homem de guerra. Que o fogo do Espírito Santo persiga todo poder que se projeta em meus sonhos, enviando flechas à meia-noite ou usando projeção astral para me monitorar. Que seus espelhos de monitoramento se quebrem. Que suas redes demoníacas sejam confundidas. Que suas reuniões satânicas se dispersem. Pela autoridade do sangue de Jesus, eu domino. Eu venço. Eu prevaleço. Nesta noite, eu levanto o estandarte de Jesus Cristo sobre minha vida. Eu me liberto de todo ataque demoníaco. Eu destruo toda a arma de feitiçaria e torno inútil toda a missão de magia negra. Eu decreto que eu e minha casa estamos escondidos sob o sangue de Jesus, intocáveis, inabaláveis, firmes e vitoriosos. Amém. Nesta noite nos levantamos em oração dominante. Não sussurramos diante de nossos inimigos. Rugimos como leões sob a autoridade de Jesus Cristo. Declaramos que nenhum ataque maligno, nenhuma magia negra, nenhuma manipulação de feitiçaria e nenhum ataque demoníaco pode prevalecer contra o sangue do Cordeiro. Pois a palavra de Deus diz em Miqueias 5:11-12, destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás mais adivinhadores. Pai, por esta promessa eu declaro que toda fortaleza das trevas, todo altar de adivinhação, todo praticante de feitiços satânicos é exterminado esta noite em nome de Jesus. Eu domino sobre toda maldição, feitiço, azaração e decreto maligno proferido contra meu nome. Envio fogo aos covis das bruxas. Disperso seus conselhos demoníacos. Revertendo o mal deles de volta ao remetente. Eu domino pelo sangue de Jesus sobre todo poder de espíritos de íncubo e súcubo que tentam profanar durante a noite. Todo espírito marinho que se levanta das águas, todo espírito de Piton que se enrola em torno dos destinos e todo espírito de Jezabel que manipula os lares. Eu os esmago esta noite sob a autoridade de Jesus Cristo. Tua palavra também diz no Salmo 18, 44, 45, ao ouvirem de mim, me obedecerão,
os estrangeiros se submeterão a mim. Os estrangeiros desfalecerão e, amedrontados, sairão de seus esconderijos. Senhor, eu decreto que todo espírito estranho, todo altar estranho, todo ritual estranho que luta contra mim desvanecerá e desaparecerá de seus esconderijos. Estranhos malignos, estranhos marinhos, espíritos familiares escondidos nas sombras, ouçam a palavra do Senhor. Desvaneçam e temam. Eu domino sobre altares satânicos erguidos com sacrifícios de sangue e alianças perversas. Eu os desperto pelo sangue de Jesus. Eu ordeno que o fogo do Espírito Santo os consuma. Agora eu domino sobre a projeção astral e os espíritos malignos de monitoramento. Que seus espelhos se estilhaçem. Que suas bolas de cristal se quebrem. Que seus dispositivos de monitoramento se voltem contra eles. Todo espírito familiar designado para relatar meus passos, eu te cego com o sangue de Jesus. Eu decreto esta noite que nenhuma flecha de feitiçaria, nenhuma arma de magia negra, nenhum ataque maligno de voodoo, bruxaria, ocultismo ou alianças satânicas prevalecerá contra mim. Eu declaro domínio no espírito e no natural. Eu domino pela aliança do sangue. Eu domino pela autoridade da cruz. Eu domino pelo fogo do Espírito Santo. Pai, esta noite eu me levanto como um guerreiro e clamo o sangue de Jesus sobre meus sonhos, minha mente, meus filhos, meu casamento, minhas finanças, minha saúde e meu destino. Nenhuma maldição geracional, nenhuma feitiçaria herdada, nenhuma aliança maligna de linhagem continuará em minha vida. O ciclo está quebrado. A corrente está estilhaçada. A aliança é anulada. Eu domino sobre toda maldição que diz que eu não me levantarei, que não prosperarei, que não viverei muito. Pelo sangue de Jesus, eu me levanto. Eu prospero. Eu vivo e eu venço. Eu declaro com fogo. Todo ataque demoníaco retorna ao seu remetente. Todo feitiço de bruxaria se volta contra quem o lançou. Toda maldição de magia negra é consumida. Todo ataque maligno é destruído. Eu domino. Eu reino. Eu prevaleço. E permaneço inabalável sob o estandarte do sangue de Jesus. Amém. Nós nos aprofundamos na oração dominante contra todo ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Nós nos recusamos a nos curvar diante das trevas. Em vez disso, nos levantamos em nome de Jesus para dispersar toda a agenda satânica. O fogo do Espírito Santo vai à nossa frente, e o sangue de Jesus fala mais alto que toda a acusação do inimigo. Pai, tua palavra declara em Isaías 47, 12, 13, fica-te agora com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, vê se podes tirar proveito, se porventura podes prevalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos, levantem-se agora os astrólogos, os que contemplam os astros, os prognosticadores mensais, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Senhor, eu decreto que todo astrólogo, observador de estrelas, feiticeiro, ocultista e encantador que trabalha contra mim falhará, se cansará e cairá em suas próprias armadilhas no poderoso nome de Jesus. Eu domino sobre rituais de voodoo, sacrifícios de sangue, práticas ocultas, maldições geracionais, pactos demoníacos e altares satânicos. Eu invoco o fogo de Deus para descer e dispersá-los agora. Suas encantações se transformem em confusão. Que seus feitiços se voltem contra eles. Suas maldições se transformem em bênçãos sobre minha vida. A palavra também diz em Zacarias 9, 11, 12, quanto a ti, também, pelo sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Pai, pela aliança do sangue de Jesus, eu declaro que toda cova de feitiçaria, toda masmorra de magia negra, toda prisão de maldições e toda jaula de ataques demoníacos devem me libertar agora. Eu declaro liberdade, restauração e bênção em dobro em nome de Jesus. Eu me levanto contra todo espírito de íncubo e súcubo, todo profanador de sonhos, todo marido espiritual, toda esposa espiritual e todo invasor noturno. Eu vos ordeno pela autoridade de Jesus. Deixem minha vida, deixem meus sonhos, deixem minha família.
Agora eu domino sobre seus poderes e destruo seu domínio para sempre. Eu ato e quebro os poderes de espíritos marinhos, espíritos de Piton e espíritos de Jezabel. Vossa manipulação é destruída. Vosso controle é quebrado. Vossa sedução é cortada. Vosso estrangulamento é desfeito. Em nome de Jesus, eu domino sobre vós com o sangue do Cordeiro. Eu declaro esta noite que todo ataque maligno lançado através de projeção astral, espíritos monitores e espíritos familiares é destruído pelo fogo. Eu frustro suas comunicações. Eu estilhaço suas redes malignas. Eu cego seus olhos espirituais. Eu confundo seus sinais demoníacos. Toda flecha maligna disparada contra mim de dia ou de noite, eu ordeno que retorne ao remetente 7 vezes mais forte. Pai, esta noite eu decreto e declaro que estou escondido sob o sangue de Jesus. Minha família é intocável. Meu destino é inabalável. Minha saúde está segura. Minha mente está fortificada. Minhas finanças estão cobertas. Meu futuro está preservado. Todo altar que clama contra mim é silenciado. Todo feitiço lançado contra mim é quebrado. Toda maldição librada contra mim é revertida. Eu domino sobre todos os poderes das trevas no poderoso nome de Jesus. Eu proclamo com autoridade: nenhuma magia negra prevalecerá, nenhuma feitiçaria terá sucesso, nenhum ataque demoníaco prosperará, nenhum ataque maligno permanecerá. O Senhor é meu escudo, minha fortaleza, meu libertador. E pelo seu sangue, eu ando em domínio total. Amém. Nós ainda estamos de pé em oração dominante contra ataques malignos, magia negra, feitiçaria e ataques demoníacos. Esta noite, nos recusamos a nos render. Nos recusamos a recuar. Pelo sangue de Jesus, avançamos. Nós conquistamos e tomamos domínio sobre toda a força do mal que se levanta contra nós. Pai, tua palavra declara em Jeremias 50, 35, 36: a espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os habitantes de Babilonia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e eles desatinarão. A espada virá sobre os seus valentes, e eles se assombrarão. Senhor, eu libero a espada do Espírito contra todo mentiroso, todo feiticeiro, toda bruxa, todo ocultista, todo sábio das trevas que tramam mal contra a minha vida. Que a espada de Deus os fira, os desarme e os derruba agora em nome de Jesus. Eu domino esta noite sobre toda forma de feitiçaria, flechas, maldições de magia negra, rituais satânicos e projeções demoníacas. Eu libero fogo em seus acampamentos. Eu desmantelo suas operações. Eu desperto suas reuniões. Que seus conselhos malignos se transformem em confusão. Suas vozes de encantamento sejam silenciadas para sempre pelo sangue de Jesus. A palavra também diz em Isaías 8:10: tomai conselho, e ele se dissipará, dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Pai, todo conselho de bruxas, toda aliança de feiticeiros, toda reunião secreta de ocultistas contra mim, que se torne em nada. Toda palavra falada contra meu destino, toda maldição declarada contra meu nome, todo feitiço escrito em altares demoníacos não subsistirá, pois Deus está comigo. Eu tomo domínio sobre espíritos de íncube e súcubo, sobre poderes marinhos que se levantam de rios e oceanos, sobre espíritos de Piton que estrangulam destinos, sobre espíritos de Jezabel que manipulam e controlam vidas, e sobre espíritos familiares que monitoram gerações. Eu quebro suas correntes. Eu corto suas cordas. Eu estilhaço seus acordos. Eu anulo suas alianças, e libero o fogo do Espírito Santo contra eles no poderoso nome de Jesus. Todo ataque maligno através de sonhos, projeção astral ou flechas de feitiçaria à meia-noite, eu o reverto agora. Toda missão demoníaca no reino do Espírito, eu a cancelo agora. Todo plano de feitiçaria contra meu casamento, minha família, meus filhos, meus negócios, minhas finanças e meu ministério, eu o derrubo agora. Eu domino sobre toda maldição geracional, toda escravidão de linhagem, todo padrão maligno herdado. Eu declaro que sou uma nova criação em Cristo Jesus. O sangue de Jesus me separa dos pecados de meus pais.
O sangue de Jesus silencia toda voz do passado que clama contra meu futuro. O sangue de Jesus quebra toda cadeia de cativeiro. Pai, esta noite eu me levanto com ousadia e declaro que nenhum altar de feitiçaria permanecerá, nenhum feitiço de magia negra ficará, nenhum ataque demoníaco prevalecerá, nenhum ataque maligno prosperará. O fogo do Espírito Santo consome a todos. O sangue de Jesus domina sobre todos. Eu decreto vitória. Eu decreto domínio. Eu decreto libertação. Pelo poder da cruz, eu reino sobre todo inimigo da minha alma. Pelo sangue do Cordeiro, sou mais que vencedor. Pela autoridade de Cristo, eu domino em toda a batalha. Amém. Pai, continuamos esta noite em oração dominante contra ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Recusamo-nos a ser vítimas do inimigo. Não somos presas para o reino das trevas. Somos guerreiros sob o sangue de Jesus, e permanecemos em vitória contra toda a força do inferno. Tua palavra declara em Deuteronômio 18, 10, 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Senhor, expulsa todo poder das trevas de diante de mim. Expulsa adivinhadores, expulsa encantadores, expulsa espíritos familiares, expulsa bruxos, expulsa todo atacante demoníaco no poderoso nome de Jesus. Eu domino sobre feitiços, encantos, voodoo, rituais ocultos, sacrifícios de sangue, maldições e pragas enviadas para me prender. Eu os desperto com o fogo do Espírito Santo. Eu declaro que todo altar satânico erguido com meu nome pega fogo e vira cinzas esta noite. Nenhuma magia negra, nenhuma feitiçaria, nenhum ataque demoníaco prosperará contra mim. Tua palavra também declara em Obadias 1h17, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Pai, eu declaro que estou no monte Sião esta noite. Eu reivindico meu livramento. Eu ando em santidade. Eu possuo minhas herdades. Nenhum poder de feitiçaria, nenhuma força demoníaca, nenhum ataque maligno me roubará do que tu ordenaste para mim. Eu me levanto contra a projeção astral. Aqueles que se projetam à noite para atacar, monitorar ou manipular. Eu envio o fogo do Espírito Santo ao acampamento deles. Eu cego seus olhos. Eu paraliso suas operações. Eu corto suas asas de viagem. Eu declaro que suas jornadas em meus sonhos e em minha casa são permanentemente bloqueadas pelo sangue de Jesus. Eu domino sobre toda a aliança marinha, toda a missão de espíritos das águas, todo espírito de serpente que sussurra mentiras. Eu esmago a cabeça do espírito de Piton. Eu derrubo os altares do espírito de Jezabel. Eu queimo alianças satânicas. Eu desperto seus sacrifícios. Eu domino e reino pelo fogo do Espírito Santo. Pai, eu decreto esta noite que toda maldição geracional, escravidão de linhagem e aliança ancestral está quebrada. Nenhum espírito maligno da casa de meu pai, nenhuma maldição da casa de minha mãe, nenhum poder de feitiçaria de minha linhagem continuará a me seguir. Estou coberto pela aliança eterna do sangue de Jesus. E essa aliança fala coisas melhores sobre mim. Eu decreto, nenhum ataque maligno permanecerá, nenhuma magia negra terá sucesso, nenhuma flecha de feitiçaria me atingirá, nenhum ataque demoníaco prosperará. Eu domino com autoridade. Eu venço com fogo. Eu prevaleço com o sangue do Cordeiro. Amém. Nós nos levantamos como soldados de Cristo, armados com o sangue de Jesus e o fogo do Espírito Santo. Nenhuma força satânica, nenhuma aliança demoníaca, nenhum altar maligno pode resistir à autoridade do nome de Jesus. Pai, tua palavra declara em Ezequiel 13, 20, 21, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra as vossas almofadas, com que ali caçais as almas para fazê-las voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que caçais para fazê-las voar. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo da vossa mão,
e nunca mais estarão em vossa mão para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Senhor, por esta palavra eu declaro liberdade de toda a armadilha de feitiçaria, de todo o laço demoníaco, de toda a arma de caça espiritual. Que todo dispositivo de captura de almas de bruxos, feiticeiros e ocultistas seja despedaçado em nome de Jesus. Eu domino sobre todo ataque maligno no reino dos sonhos, toda flecha demoníaca na noite, todo feitiço falado à meia-noite, todo sacrifício de magia negra enterrado na terra ou lançado ao mar. Eu ordeno que o fogo de Deus os destrua. Agora a palavra também diz no Salmo 144, guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, preserva-me do homem violento, os quais se propuseram a transtornar os meus passos. Pai, guarda-me das mãos do ímpio. Preserva-me de espíritos violentos, atacantes demoníacos, praticantes de feitiçaria e magia negra. Que todo propósito das trevas para derrubar meu destino seja transtornado esta noite. Eu me levanto contra espíritos de íncubo e súcubo. Eu quebro sua aliança. Eu renuncio a seus acordos. Eu corto seu acesso aos meus sonhos, meu corpo e minha casa. Eu declaro que sou o templo do Espírito Santo, e nenhum espírito profanador pode permanecer aqui. Eu ato e expulso espíritos marinhos que operam através de rios, lagos e oceanos. Eu domino sobre seus encantamentos. Eu desperto seus altares. Eu frustro suas redes. Eu destruo suas alianças com o fogo do Espírito Santo. Eu esmago a cabeça do espírito de Piton que busca estrangular destinos. Eu arranco a manipulação do espírito de Jezabel que busca controlar, seduzir e destruir. Eu silencio a voz de espíritos familiares que sussurram mentiras e trazem confusão. Eu ordeno que todos os seus poderes se curvem diante do nome de Jesus. Eu domino sobre maldições geracionais e altares ancestrais. Toda a aliança escrita no sangue de meus antepassados. Todo ritual realizado para prender minha linhagem familiar. Todo acordo demoníaco renovado através de sacrifícios de feitiçaria. Eu os derrubo esta noite pelo sangue de Jesus. Eu decreto e declaro que nenhum ataque maligno se levantará contra mim. Nenhuma maldição de magia negra operará em minha vida. Nenhuma manipulação de feitiçaria prevalecerá. Nenhum ataque demoníaco terá sucesso. Eu ando em domínio total. Eu ando em vitória. Eu ando em liberdade pelo sangue do Cordeiro. Amém. Pai, permanecemos nesta postura de guerra, aprofundando-nos na oração dominante contra ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Esta noite, não ficarei em silêncio. Não serei passivo. Eu me levanto como um guerreiro sob o sangue de Jesus, declarando que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Tua palavra declara em Isaías 44, 25, que desfaço os sinais dos mentirosos, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e converto em loucura o conhecimento deles. Senhor, desfaz todo sinal de mentirosos, leva os adivinhos à loucura, faz recuar a sabedoria oculta. Que toda profecia maligna, toda previsão de feitiçaria, toda declaração demoníaca falada contra mim seja tornada loucura pelo teu poder. Eu domino esta noite sobre toda maldição de feitiçaria, sacrifício de magia negra, altar satânico e conspiração demoníaca. Eu os quebro com fogo. Eu os desperto com trovão. Eu os anulo pelo sangue de Jesus. Toda flecha de feitiçaria disparada em meu corpo, eu te ordeno que saia e retorne ao remetente. Toda projeção de doença, confusão ou morte, eu te cancelo agora. A palavra também diz em Jeremias 1:19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pai, eu sei que eles lutam através da feitiçaria, eles lutam através de maldições, eles lutam através de ataques demoníacos, mas eles não prevalecerão. Tu estás comigo. Tu me livras. Tu me cobres sob o sangue. Eu quebro o domínio de espíritos de íncubo e súcubo que entram nos sonhos e atormentam à noite. Eu cancelo suas missões e queimo suas alianças. Eu domino sobre seu poder. Eles não me tocarão. Eles não tocarão minha família. Eles não tocarão meu destino.
Eu me levanto contra espíritos marinhos e espíritos das águas que traficam nas trevas. Eu destruo seus altares em rios, lagos e mares. Eu anulo seus sacrifícios. Eu desperto seus reinos. Eu domino sobre todo poder das profundezas, declarando que o sangue de Jesus seca suas águas. Eu esmago o espírito de Piton. Todo espírito constritor designado para sufocar a oração, para estrangular as finanças, para asfixiar o destino. Eu o corto com a espada do espírito. Eu domino sobre o espírito de Jezabel e todos os espíritos de controle, sedução e manipulação. Eu te ato e te expulso em nome de Jesus. Todo espírito familiar que monitora movimentos, que segue linhagens, que impõe maldições geracionais, eu cego teus olhos. Eu corto tuas cordas. Eu domino sobre tuas obras e te lanço no poço de fogo em nome de Jesus. Pai, eu declaro que nenhum ataque maligno terá sucesso, nenhum feitiço de magia negra operará, nenhuma projeção de feitiçaria me atingirá, nenhum ataque demoníaco romperá a cerca de sangue. Eu domino pelo fogo. Eu domino pela palavra. Eu domino pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Pai, continuamos a nos aprofundar na oração dominante contra ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Não descansamos nesta batalha. Levantamo-nos como vigias no muro, declarando guerra contra todo o agente das trevas, e não cederemos até que a vitória seja plenamente manifesta. Tua palavra declara em Ezequiel 21h27, eu o transtornarei, 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 e não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e lhe darei a ele. Senhor, esta noite eu declaro uma reviravolta. Transtorna todo altar maligno. Transtorna todo sacrifício de feitiçaria. Transtorna toda maldição demoníaca. Transtorna toda projeção de magia negra até que não seja mais, em nome de Jesus. Eu domino sobre toda a aliança satânica, sacrifício oculto, ritual de vodú e maldição de linhagem. Eu quebro suas correntes com o martelo de Deus. Eu estilhaço seus acordos com o fogo do Espírito Santo. Eu declaro que nenhum encantamento, nenhuma adivinhação, nenhuma feitiçaria e nenhuma magia prosperará contra mim, pois o sangue de Jesus fala mais alto. A palavra também diz em Oséias 13h14, eu os remirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua destruição? Pai, eu declaro livramento da sepultura. Todo espírito de morte enviado através de feitiçaria, todo caixão preparado no espírito, toda cova cavada por magia negra, toda sentença demoníaca de morte prematura. Eu a cancelo agora em nome de Jesus. Eu me levanto contra espíritos de íncubo e súcubo designados para profanar a noite. Eu libero o fogo do Espírito Santo em seus acampamentos. Eu queimo seus contratos. Eu desperto seus altares e declaro total liberdade sobre meus sonhos. Eu domino sobre espíritos marinhos e espíritos das águas que traficam com poderes de feitiçaria. Eu seco seus rios com o sangue de Jesus. Eu corto suas redes. Eu silencio suas vozes. Eu declaro que eles não falarão mais nem operarão contra mim. Eu esmago o espírito de Piton que busca se enrolar em minha vida e destino. Eu libero a espada do espírito para cortar seu domínio. Eu destruo seu aperto em minhas finanças, minha vida de oração, meu ministério e minha família. Eu domino sobre seus poderes em nome de Jesus. Eu ato o espírito de Jezabel. Espíritos de sedução, dominação e controle. Eu derrubo seus tronos. Eu desperto suas alianças. Eu lhes ordeno que se curvem aos pés de Jesus Cristo. Eu silencio todo espírito familiar que me monitora, seguindo meus passos e relatando altares demoníacos. Eu cego seus olhos. Eu corto sua comunicação. Eu domino sobre suas operações pelo sangue de Jesus. Pai, esta noite eu decreto e declaro que nenhum ataque maligno se levantará, nenhum feitiço de magia negra prosperará, nenhuma flecha de feitiçaria me atingirá, nenhum ataque demoníaco romperá a cerca de fogo ao meu redor. Eu domino. Eu venço. Eu prevaleço no poderoso nome de Jesus Cristo.
Amém. Pai, permanecemos nesta postura de oração dominante contra ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Não baixamos nossa guarda. Não recuamos, pois o sangue de Jesus continua falando em nosso favor. Tua palavra declara no Salmo 91, 7, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Senhor, que todo ataque maligno, todo praticante de magia negra, toda flecha de feitiçaria, todo atacante demoníaco caia esta noite. Que eles se dispersem pelo fogo. Eu domino sobre maldições geracionais, espíritos familiares, alianças marinhas, espíritos de Piton, espíritos de Jezabel, íncubos e súcubos, altares de vodú e projeções satânicas. Eu quebro seus poderes. Eu silencio suas vozes. Eu cancelo suas operações e declaro que eles não prevalecerão. Nenhum ataque maligno me atingirá. Nenhuma maldição de magia negra funcionará. Nenhum feitiço de feitiçaria permanecerá. Nenhum ataque demoníaco terá sucesso. O fogo do Espírito Santo os queima. O sangue de Jesus os vence. E o nome de Jesus domina sobre todos eles. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre toda a força do mal, espírito familiar, espírito de Piton, espírito de Jezabel, espírito marinho, espírito de íncubo e súcubo, e todo poder satânico enviado contra a minha casa. Eu domino sobre eles esta noite. Eu desperto suas redes de feitiçaria. Eu queimo seus altares de vodú e quebro suas maldições geracionais pela autoridade do sangue de Jesus. Tua palavra diz em Jó 5:12, ele frustra os planos dos astutos, para que as suas mãos não possam executar os seus projetos. Senhor, eu declaro que todo plano astuto de bruxos, feiticeiros, ocultistas e agentes demoníacos é destruído agora. Suas mãos não realizarão suas missões malignas. Todo feitiço, toda encantação, todo sacrifício maligno levantado contra mim é quebrado pelo fogo no poderoso nome de Jesus. E tua palavra também declara em Naum 1:9, que imaginais vós contra o Senhor. Ele dará um fim completo. A aflição não se levantará pela segunda vez. Pai, eu decreto por esta palavra que todo ataque recorrente, todo padrão demoníaco repetido, todo levante de poderes de feitiçaria contra a minha vida não se levantará novamente. Ataques malignos são silenciados. Magia negra é anulada. Feitiçaria é derrubada. Ataques demoníacos são revertidos de volta ao remetente pelo sangue de Jesus. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus sobre o meu corpo, minha mente, meu espírito e tudo o que me diz respeito. Que o sangue fale mais alto que toda a aliança maligna. Que o sangue fale mais alto que maldições e decretos demoníacos. Eu domino sobre toda a voz satânica que fala contra o meu destino. Eu silencio os sussurros da feitiçaria. Eu calo as bocas dos acusadores demoníacos. Pai, levanta-te esta noite como o homem de guerra. Que o fogo do Espírito Santo persiga todo poder que se projeta em meus sonhos, enviando flechas à meia-noite ou usando projeção astral para me monitorar. Que seus espelhos de monitoramento se quebrem. Que suas redes demoníacas sejam confundidas. Que suas reuniões satânicas se dispersem. Pela autoridade do sangue de Jesus, eu domino. Eu venço. Eu prevaleço. Nesta noite, eu levanto o estandarte de Jesus Cristo sobre minha vida. Eu me liberto de todo ataque demoníaco. Eu destruo toda a arma de feitiçaria e torno inútil toda a missão de magia negra. Eu decreto que eu e minha casa estamos escondidos sob o sangue de Jesus, intocáveis, inabaláveis, firmes e vitoriosos. Amém. Nesta noite, nos levantamos em oração dominante. Não sussurramos diante de nossos inimigos. Rugimos como leões sob a autoridade de Jesus Cristo. Declaramos que nenhum ataque maligno, nenhuma magia negra, nenhuma manipulação de feitiçaria e nenhum ataque demoníaco pode prevalecer contra o sangue do Cordeiro. Pois a palavra de Deus diz em Miqueias 5:11-12, destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás mais adivinhadores. Pai,
Por esta promessa eu declaro que toda fortaleza das trevas, todo altar de adivinhação, todo praticante de feitiços satânicos é exterminado esta noite em nome de Jesus. Eu domino sobre toda maldição, feitiço, azaração e decreto maligno proferido contra meu nome. Envio fogo aos covis das bruxas. Disperso seus conselhos demoníacos, revertendo o mal deles de volta ao remetente. Eu domino pelo sangue de Jesus sobre todo poder de espíritos de íncubo e súcubo que tentam profanar durante a noite. Todo espírito marinho que se levanta das águas, todo espírito de Piton que se enrola em torno dos destinos e todo espírito de Jezabel que manipula os lares. Eu os esmago esta noite sob a autoridade de Jesus Cristo. Tua palavra também diz no Salmo 18, 44, 45, ao ouvirem de mim, me obedecerão, os estrangeiros se submeterão a mim. Os estrangeiros desfalecerão e, amedrontados, sairão de seus esconderijos. Senhor, eu decreto que todo espírito estranho, todo altar estranho, todo ritual estranho que luta contra mim desvanecerá e desaparecerá de seus esconderijos. Estranhos malignos, estranhos marinhos, espíritos familiares escondidos nas sombras, ouçam a palavra do Senhor. Desvaneçam e temam. Eu domino sobre altares satânicos erguidos com sacrifícios de sangue e alianças perversas. Eu os desperto pelo sangue de Jesus. Eu ordeno que o fogo do Espírito Santo os consuma. Agora eu domino sobre a projeção astral e os espíritos malignos de monitoramento. Que seus espelhos se estilhassem. Que suas bolas de cristal se quebrem. Que seus dispositivos de monitoramento se voltem contra eles. Todo espírito familiar designado para relatar meus passos, eu te cego com o sangue de Jesus. Eu decreto esta noite que nenhuma flecha de feitiçaria, nenhuma arma de magia negra, nenhum ataque maligno de vodú, bruxaria, ocultismo ou alianças satânicas prevalecerá contra mim. Eu declaro domínio no espírito e no natural. Eu domino pela aliança do sangue. Eu domino pela autoridade da cruz. Eu domino pelo fogo do Espírito Santo. Pai, esta noite eu me levanto como um guerreiro e clamo o sangue de Jesus sobre meus sonhos, minha mente, meus filhos, meu casamento, minhas finanças, minha saúde e meu destino. Nenhuma maldição geracional, nenhuma feitiçaria herdada, nenhuma aliança maligna de linhagem continuará em minha vida. O ciclo está quebrado. A corrente está estilhaçada. A aliança é anulada. Eu domino sobre toda maldição que diz que eu não me levantarei, que não prosperarei, que não viverei muito. Pelo sangue de Jesus, eu me levanto. Eu prospero. Eu vivo e eu venço. Eu declaro com fogo. Todo ataque demoníaco retorna ao seu remetente. Todo feitiço de bruxaria se volta contra quem o lançou. Toda maldição de magia negra é consumida. Todo ataque maligno é destruído. Eu domino. Eu reino. Eu prevaleço. E permaneço inabalável sob o estandarte do sangue de Jesus. Amém. Nós nos aprofundamos na oração dominante contra todo ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Nós nos recusamos a nos curvar diante das trevas. Em vez disso, nos levantamos em nome de Jesus para dispersar toda a agenda satânica. O fogo do Espírito Santo vai à nossa frente, e o sangue de Jesus fala mais alto que toda a acusação do inimigo. Pai, tua palavra declara em Isaías 47, 12, 13, fica-te agora com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, vê se podes tirar proveito, se porventura podes prevalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos, levantem-se agora os astrólogos, os que contemplam os astros, os prognosticadores mensais, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Senhor, eu decreto que todo astrólogo, observador de estrelas, feiticeiro, ocultista e encantador que trabalha contra mim falhará, se cansará e cairá em suas próprias armadilhas no poderoso nome de Jesus. Eu domino sobre rituais de vodú, sacrifícios de sangue, práticas ocultas, maldições geracionais, pactos demoníacos e altares satânicos. Eu invoco o fogo de Deus para descer e dispersá-los agora. Que suas encantações se transformem em confusão. Que seus feitiços se voltem contra eles. Que suas maldições se transformem em bênçãos sobre minha vida.
A palavra também diz em Zacarias 9, 11, 12, quanto a ti, também, pelo sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Pai, pela aliança do sangue de Jesus, eu declaro que toda cova de feitiçaria, toda masmorra de magia negra, toda prisão de maldições e toda jaula de ataques demoníacos devem me libertar agora. Eu declaro liberdade, restauração e bênção em dobro em nome de Jesus. Eu me levanto contra todo espírito de íncubo e súcubo, todo profanador de sonhos, todo marido espiritual, toda esposa espiritual e todo invasor noturno. Eu vos ordeno pela autoridade de Jesus. Deixem minha vida. Deixem meus sonhos. Deixem minha família. Agora eu domino sobre seus poderes e destruo seu domínio para sempre. Eu ato e quebro os poderes de espíritos marinhos, espíritos de Piton e espíritos de Jezabel. Vossa manipulação é destruída. Vosso controle é quebrado. Vossa sedução é cortada. Vosso estrangulamento é desfeito. Em nome de Jesus, eu domino sobre vós com o sangue do Cordeiro. Eu declaro esta noite que todo ataque maligno lançado através de projeção astral, espíritos monitores e espíritos familiares é destruído pelo fogo. Eu frustro suas comunicações. Eu estilhaço suas redes malignas. Eu cego seus olhos espirituais. Eu confundo seus sinais demoníacos. Toda flecha maligna disparada contra mim de dia ou de noite, eu ordeno que retorne ao remetente 7 vezes mais forte. Pai, esta noite eu decreto e declaro que estou escondido sob o sangue de Jesus. Minha família é intocável. Meu destino é inabalável. Minha saúde está segura. Minha mente está fortificada. Minhas finanças estão cobertas. Meu futuro está preservado. Todo altar que clama contra mim é silenciado. Todo feitiço lançado contra mim é quebrado. Toda maldição librada contra mim é revertida. Eu domino sobre todos os poderes das trevas no poderoso nome de Jesus. Eu proclamo com autoridade, nenhuma magia negra prevalecerá, nenhuma feitiçaria terá sucesso, nenhum ataque demoníaco prosperará, nenhum ataque maligno permanecerá. O Senhor é meu escudo, minha fortaleza, meu libertador, e pelo seu sangue, eu ando em domínio total. Amém. Nós ainda estamos de pé em oração dominante contra ataques malignos, magia negra, feitiçaria e ataques demoníacos. Esta noite, nos recusamos a nos render. Nos recusamos a recuar. Pelo sangue de Jesus, avançamos. Nós conquistamos. E tomamos domínio sobre toda a força do mal que se levanta contra nós. Pai, tua palavra declara em Jeremias 50, 35, 36, a espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os habitantes de Babilonia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e eles desatinarão. A espada virá sobre os seus valentes, e eles se assombrarão. Senhor, eu libero a espada do Espírito contra todo mentiroso, todo feiticeiro, toda bruxa, todo ocultista, todo sábio das trevas que trama o mal contra a minha vida. Que a espada de Deus os fira, os desarme e os derruba agora em nome de Jesus. Eu domino esta noite sobre toda forma de feitiçaria, flechas, maldições de magia negra, rituais satânicos e projeções demoníacas. Eu libero fogo em seus acampamentos. Eu desmantelo suas operações. Eu desperto suas reuniões. Que seus conselhos malignos se transformem em confusão. Suas vozes de encantamento sejam silenciadas para sempre pelo sangue de Jesus. A palavra também diz em Isaías 8:10, tomai conselho, e ele se dissipará, dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Pai, todo conselho de bruxas, toda a aliança de feiticeiros, toda reunião secreta de ocultistas contra mim, que se torne em nada. Toda palavra falada contra meu destino, toda maldição declarada contra meu nome, todo feitiço escrito em altares demoníacos não subsistirá, pois Deus está comigo. Eu tomo domínio sobre espíritos de íncubo e súcubo, sobre poderes marinhos que se levantam de rios e oceanos, sobre espíritos de Piton que estrangulam destinos, sobre espíritos de Jezabel que manipulam e controlam vidas,
e sobre espíritos familiares que monitoram gerações. Eu quebro suas correntes. Eu corto suas cordas. Eu estilhaço seus acordos. Eu anulo suas alianças, e libero o fogo do Espírito Santo contra eles no poderoso nome de Jesus. Todo ataque maligno através de sonhos, projeção astral ou flechas de feitiçaria à meia-noite, eu o reverto agora. Toda missão demoníaca no reino do Espírito, eu a cancelo agora. Todo plano de feitiçaria contra meu casamento, minha família, meus filhos, meus negócios, minhas finanças e meu ministério, eu o derrubo agora. Eu domino sobre toda maldição geracional, toda escravidão de linhagem, todo padrão maligno herdado. Eu declaro que sou uma nova criação em Cristo Jesus. O sangue de Jesus me separa dos pecados de meus pais. O sangue de Jesus silencia toda a voz do passado que clama contra meu futuro. O sangue de Jesus quebra toda a cadeia de cativeiro. Pai, esta noite eu me levanto com ousadia e declaro que nenhum altar de feitiçaria permanecerá, nenhum feitiço de magia negra ficará, nenhum ataque demoníaco prevalecerá, nenhum ataque maligno prosperará. O fogo do Espírito Santo consome a todos. O sangue de Jesus domina sobre todos. Eu decreto vitória. Eu decreto domínio. Eu decreto libertação. Pelo poder da cruz, eu reino sobre todo inimigo da minha alma. Pelo sangue do Cordeiro, sou mais que vencedor. Pela autoridade de Cristo, eu domino em toda a batalha. Amém. Pai, continuamos esta noite em oração dominante contra ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Recusamo-nos a ser vítimas do inimigo. Não somos presas para o reino das trevas. Somos guerreiros sob o sangue de Jesus, e permanecemos em vitória contra toda a força do inferno. Tua palavra declara em Deuteronômio 18, 10, 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Senhor, expulsa todo poder das trevas de diante de mim. Expulsa adivinhadores, expulsa encantadores, expulsa espíritos familiares, expulsa bruxos, expulsa todo atacante demoníaco no poderoso nome de Jesus. Eu domino sobre feitiços, encantos, voodoo, rituais ocultos, sacrifícios de sangue, maldições e pragas enviadas para me prender. Eu os desperto com o fogo do Espírito Santo. Eu declaro que todo altar satânico erguido com meu nome pega fogo e vira cinzas esta noite. Nenhuma magia negra, nenhuma feitiçaria, nenhum ataque demoníaco prosperará contra mim. Tua palavra também declara em Obadias 1h17, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Pai, eu declaro que estou no monte Sião esta noite. Eu reivindico meu livramento. Eu ando em santidade. Eu possuo minhas herdades. Nenhum poder de feitiçaria, nenhuma força demoníaca, nenhum ataque maligno me roubará do que tu ordenaste para mim. Eu me levanto contra a projeção astral. Aqueles que se projetam à noite para atacar, monitorar ou manipular. Eu envio o fogo do Espírito Santo ao acampamento deles. Eu cego seus olhos. Eu paraliso suas operações. Eu corto suas asas de viagem. Eu declaro que suas jornadas em meus sonhos e em minha casa são permanentemente bloqueadas pelo sangue de Jesus. Eu domino sobre toda a aliança marinha, toda a missão de espíritos das águas, todo espírito de serpente que sussurra mentiras. Eu esmago a cabeça do espírito de Piton. Eu derrubo os altares do espírito de Jezabel. Eu queimo alianças satânicas. Eu desperto seus sacrifícios. Eu domino e reino pelo fogo do Espírito Santo. Pai, eu decreto esta noite que toda maldição geracional, escravidão de linhagem e aliança ancestral está quebrada. Nenhum espírito maligno da casa de meu pai, nenhuma maldição da casa de minha mãe, nenhum poder de feitiçaria de minha linhagem continuará a me seguir. Estou coberto pela aliança eterna do sangue de Jesus. E essa aliança fala coisas melhores sobre mim. Eu decreto, nenhum ataque maligno permanecerá,
nenhuma magia negra terá sucesso, nenhuma flecha de feitiçaria me atingirá, nenhum ataque demoníaco prosperará. Eu domino com autoridade. Eu venço com fogo. Eu prevaleço com o sangue do Cordeiro. Amém. Nós nos levantamos como soldados de Cristo, armados com o sangue de Jesus e o fogo do Espírito Santo. Nenhuma força satânica, nenhuma aliança demoníaca, nenhum altar maligno pode resistir à autoridade do nome de Jesus. Pai, tua palavra declara em Ezequiel 13, 20, 21, portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as vossas almofadas, com que ali caçais as almas para fazê-las voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que caçais para fazê-las voar. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo da vossa mão, e nunca mais estarão em vossa mão para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Senhor, por esta palavra eu declaro liberdade de toda armadilha de feitiçaria, de todo laço demoníaco, de toda a arma de caça espiritual. Que todo dispositivo de captura de almas de bruxos, feiticeiros e ocultistas seja despedaçado em nome de Jesus. Eu domino sobre todo ataque maligno no reino dos sonhos, toda flecha demoníaca na noite, todo feitiço falado à meia-noite, todo sacrifício de magia negra enterrado na terra ou lançado ao mar. Eu ordeno que o fogo de Deus os destrua. A palavra também diz no Salmo 140, 4, guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, preserva-me do homem violento, os quais se propuseram a transtornar os meus passos. Pai, guarda-me das mãos do ímpio. Preserva-me de espíritos violentos, atacantes demoníacos, praticantes de feitiçaria e magia negra. Que todo propósito das trevas para derrubar meu destino seja transtornado esta noite. Eu me levanto contra espíritos de íncubo e súcubo. Eu quebro sua aliança. Eu renuncio a seus acordos. Eu corto seu acesso aos meus sonhos, meu corpo e minha casa. Eu declaro que sou o templo do Espírito Santo, e nenhum espírito profanador pode permanecer aqui. Eu ato e expulso espíritos marinhos que operam através de rios, lagos e oceanos. Eu domino sobre seus encantamentos. Eu desperto seus altares. Eu frustro suas redes. Eu destruo suas alianças com o fogo do Espírito Santo. Eu esmago a cabeça do espírito de Piton que busca estrangular destinos. Eu arranco a manipulação do espírito de Jezabel que busca controlar, seduzir e destruir. Eu silencio a voz de espíritos familiares que sussurram mentiras e trazem confusão. Eu ordeno que todos os seus poderes se curvem diante do nome de Jesus. Eu domino sobre maldições geracionais e altares ancestrais. Toda aliança escrita no sangue de meus antepassados. Todo ritual realizado para prender minha linhagem familiar. Todo acordo demoníaco renovado através de sacrifícios de feitiçaria, eu os derrubo esta noite pelo sangue de Jesus. Eu decreto e declaro que nenhum ataque maligno se levantará contra mim. Nenhuma maldição de magia negra operará em minha vida. Nenhuma manipulação de feitiçaria prevalecerá. Nenhum ataque demoníaco terá sucesso. Eu ando em domínio total. Eu ando em vitória. Eu ando em liberdade pelo sangue do Cordeiro. Amém. Pai, permanecemos nesta postura de guerra, aprofundando-nos na oração dominante contra ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Esta noite, não ficarei em silêncio. Não serei passivo. Eu me levanto como um guerreiro sob o sangue de Jesus, declarando que as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Tua palavra declara em Isaías 44, 25, que desfaço os sinais dos mentirosos, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e converto em loucura o conhecimento deles. Senhor, desfaz todo sinal de mentirosos. Leva os adivinhos à loucura. Faz recuar a sabedoria oculta. Que toda profecia maligna, toda previsão de feitiçaria, toda declaração demoníaca falada contra mim seja tornada loucura pelo teu poder. Eu domino esta noite sobre toda maldição de feitiçaria, sacrifício de magia negra, altar satânico e conspiração demoníaca. Eu os quebro com fogo. Eu os desperto com trovão. Eu os anulo pelo sangue de Jesus. Toda flecha de feitiçaria disparada em meu corpo, eu te ordeno que saia e retorne ao remetente.
Toda projeção de doença, confusão ou morte, eu te cancelo agora. A palavra também diz em Jeremias 1:19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pai, eu sei que eles lutam através da feitiçaria. Eles lutam através de maldições. Eles lutam através de ataques demoníacos, mas eles não prevalecerão. Tu estás comigo. Tu me livras. Tu me cobres sob o sangue. Eu quebro o domínio de espíritos de íncubo e súcubo que entram nos sonhos e atormentam à noite. Eu cancelo suas missões e queimo suas alianças. Eu domino sobre seu poder. Eles não me tocarão. Eles não tocarão minha família. Eles não tocarão meu destino. Eu me levanto contra espíritos marinhos e espíritos das águas que traficam nas trevas. Eu destruo seus altares em rios, lagos e mares. Eu anulo seus sacrifícios. Eu desperto seus reinos. Eu domino sobre todo o poder das profundezas, declarando que o sangue de Jesus seca suas águas. Eu esmago o espírito de Piton, todo espírito constritor designado para sufocar a oração, para estrangular as finanças, para asfixiar o destino. Eu o corto com a espada do espírito. Eu domino sobre o espírito de Jezabel e todos os espíritos de controle, sedução e manipulação. Eu te ato e te expulso em nome de Jesus. Todo espírito familiar que monitora movimentos, que segue linhagens, que impõe maldições geracionais, eu cego teus olhos. Eu corto tuas cordas. Eu domino sobre tuas obras e te lanço no poço de fogo em nome de Jesus. Pai, eu declaro que nenhum ataque maligno terá sucesso, nenhum feitiço de magia negra operará, nenhuma projeção de feitiçaria me atingirá, nenhum ataque demoníaco romperá a cerca de sangue. Eu domino pelo fogo. Eu domino pela palavra. Eu domino pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Pai, continuamos a nos aprofundar na oração dominante contra ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Não descansamos nesta batalha. Levantamo-nos como vigias no muro, declarando guerra contra todo agente das trevas, e não cederemos até que a vitória seja plenamente manifesta. Tua palavra declara em Ezequiel 21:27, eu o transtornarei, 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 e não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e lhe darei a ele. Senhor, esta noite eu declaro uma reviravolta. Transtorna todo altar maligno. Transtorna todo sacrifício de feitiçaria. Transtorna toda maldição demoníaca. Transtorna toda projeção de magia negra até que não seja mais, em nome de Jesus. Eu domino sobre toda a aliança satânica, sacrifício oculto, ritual de vodú e maldição de linhagem. Eu quebro suas correntes com o martelo de Deus. Eu estilhaço seus acordos com o fogo do Espírito Santo. Eu declaro que nenhum encantamento, nenhuma adivinhação, nenhuma feitiçaria, nenhuma magia prosperará contra mim, pois o sangue de Jesus fala mais alto. A palavra também diz em Oséias 13:14, eu os remirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua destruição? Pai, eu declaro livramento da sepultura. Todo espírito de morte enviado através de feitiçaria, todo caixão preparado no espírito, toda cova cavada por magia negra, toda sentença demoníaca de morte prematura. Eu a cancelo agora em nome de Jesus. Eu me levanto contra espíritos de íncubo e súcubo designados para profanar a noite. Eu libero o fogo do Espírito Santo em seus acampamentos. Eu queimo seus contratos. Eu desperto seus altares e declaro total liberdade sobre meus sonhos. Eu domino sobre espíritos marinhos e espíritos das águas que traficam com poderes de feitiçaria. Eu seco seus rios com o sangue de Jesus. Eu corto suas redes. Eu silencio suas vozes. Eu declaro que eles não falarão mais nem operarão contra mim. Eu esmago o espírito de Piton que busca se enrolar em minha vida e destino. Eu libero a espada do espírito para cortar seu domínio. Eu destruo seu aperto em minhas finanças, minha vida de oração, meu ministério e minha família.
Eu domino sobre seus poderes em nome de Jesus. Eu ato o espírito de Jezabel. Espíritos de sedução, dominação e controle. Eu derrubo seus tronos. Eu desperto suas alianças. Eu lhes ordeno que se curvem aos pés de Jesus Cristo. Eu silencio todo espírito familiar que me monitora, seguindo meus passos e relatando altares demoníacos. Eu cego seus olhos. Eu corto sua comunicação. Eu domino sobre suas operações pelo sangue de Jesus. Pai, esta noite eu decreto e declaro que nenhum ataque maligno se levantará, nenhum feitiço de magia negra prosperará, nenhuma flecha de feitiçaria me atingirá, nenhum ataque demoníaco romperá a cerca de fogo ao meu redor. Eu domino. Eu venço. Eu prevaleço no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, permanecemos nesta postura de oração dominante contra ataque maligno, magia negra, feitiçaria e ataque demoníaco. Não baixamos nossa guarda. Não recuamos, pois o sangue de Jesus continua falando em nosso favor. Tua palavra declara no Salmo 91, 7, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Senhor, que todo ataque maligno, todo praticante de magia negra, toda flecha de feitiçaria, todo atacante demoníaco caia esta noite. Que eles se dispersem pelo fogo. Eu domino sobre maldições geracionais, espíritos familiares, alianças marinhas, espíritos de Piton, espíritos de Jezabel, íncubos e súcubos, altares de vodú e projeções satânicas. Eu quebro seus poderes. Eu silencio suas vozes. Eu cancelo suas operações e declaro que eles não prevalecerão. Nenhum ataque maligno me atingirá. Nenhuma maldição de magia negra funcionará. Nenhum feitiço de feitiçaria permanecerá. Nenhum ataque demoníaco terá sucesso. O fogo do Espírito Santo os queima. O sangue de Jesus os vence. E o nome de Jesus domina sobre todos eles. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre toda a força do mal, espírito familiar, espírito de Piton, espírito de Jezabel, espírito marinho, espírito de íncubo e súcubo, e todo poder satânico enviado contra a minha casa. Eu domino sobre eles esta noite. Eu desperto suas redes de feitiçaria. Eu queimo seus altares de vodú e quebro suas maldições geracionais pela autoridade do sangue de Jesus. Tua palavra diz em Jó 5:12, ele frustra os planos dos astutos, para que as suas mãos não possam executar os seus projetos. Senhor, eu declaro que todo plano astuto de bruxos, feiticeiros, ocultistas e agentes demoníacos é destruído agora. Suas mãos não realizarão suas missões malignas. Todo feitiço, toda encantação, todo sacrifício maligno levantado contra mim é quebrado pelo fogo no poderoso nome de Jesus. E tua palavra também declara em Naum 1:9, que imaginais vós contra o Senhor. Ele dará um fim completo. A aflição não se levantará pela segunda vez. Pai, eu decreto por esta palavra que todo ataque recorrente, todo padrão demoníaco repetido, todo levante de poderes de feitiçaria contra a minha vida não se levantará novamente. Ataques malignos são silenciados. Magia negra é anulada. Feitiçaria é derrubada. Ataques demoníacos são revertidos de volta ao remetente pelo sangue de Jesus. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus sobre o meu corpo, minha mente, meu espírito e tudo o que me diz respeito. Que o sangue fale mais alto que toda a aliança maligna. Que o sangue fale mais alto que maldições e decretos demoníacos. Eu domino sobre toda a voz satânica que fala contra o meu destino. Eu silencio os sussurros da feitiçaria. Eu calo as bocas dos acusadores demoníacos. Pai, levanta-te esta noite como o homem de guerra. Que o fogo do Espírito Santo persiga todo poder que se projeta em meus sonhos, enviando flechas à meia-noite ou usando projeção astral para me monitorar. Que seus espelhos de monitoramento se quebrem. Que suas redes demoníacas sejam confundidas. Que suas reuniões satânicas se dispersem. Pela autoridade do sangue de Jesus, eu domino. Eu venço. Eu prevaleço. Nesta noite, eu levanto o estandarte de Jesus Cristo sobre minha vida.
Eu me liberto de todo ataque demoníaco. Eu destruo toda a arma de feitiçaria e torno inútil toda a missão de magia negra. Eu decreto que eu e minha casa estamos escondidos sob o sangue de Jesus, intocáveis, inabaláveis, firmes e vitoriosos. Amém.